Amanhã. Quero deixar aqui a meditação da palavra do Senhor Jesus, a qual que foi aqui cantada, aqui foi anunciado desde o início. Quero deixar aqui uma palavra ao teu coração, ao meu coração, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 5, do versículo 12 ao 15. Que fala sobre a cura de um leproso. E aconteceu que, quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se e sobre o rosto rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem, pode limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas disse-lhe: vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que ele sirva de testemunho. Aleluia. Porém a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curado da sua enfermidade. Porém ele retirava-se para o deserto e ali orava. Aleluia. A gente vê no texto do Evangelho de Lucas, a qual um homem se encontrava enfermo, uma enfermidade que hoje também é conhecida, é lepra, a qual também tem um remédio para curar, a qual o Senhor determinou a inteligência ao homem na medicina. Mas nessa época a qual Jesus curava, Jesus libertava, a qual na época anterior, onde a Bíblia relata a história de texto, a qual antepassados, profetas, pessoas a qual conhecia, aleluia, o Deus Todo-Poderoso, mas quando alguém estava com a lepra, era distanciado, era separado, porque não podia estar na sociedade. Agora a lepra, ela contaminava, ela levava à morte física. Mas, nesse momento a qual o homem estava enfermo, ouviu falar de Jesus, ouviu ao qual que Jesus tem a cura, tanto física como espiritual. Mas eu quero falar nesta manhã uma lepra que contamina o homem, que distancia de Deus o pecado. A lepra simboliza o pecado atual na história de hoje na humanidade. Da forma que foi, aleluia, feito o método da cura da lepra. Hoje não é diferente, tem a cura da lepra física, mas tem uma lepra pior, que separa o homem de Deus, que leva à morte espiritual, que leva à morte física. Mas tem um remédio, tem um médico, aleluia, que cura fisicamente, que cura espiritualmente e que leva o homem a Deus, que reconcilia a Deus. O homem que vive na lepra do pecado, na prostituição, na separação. Mas tem um único que pode levar, aleluia, a salvação da cura, da doença, da enfermidade, o pecado. O antídoto que foi, aleluia, enviado do céu. Em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, Jesus Cristo. Uma lepra que eu e você, nem a medicina pode curar. Mas tem um médico que foi enviado com amor tão grande, com a misericórdia para nós. Onde o pecado distancia o homem de Deus. Onde não tem mais, aleluia, solução para homem nenhum justo sequer, para que venha, aleluia, ser justificado. Mas um justo, a qual que foi enviado do céu, do trono da glória, que fez homem aqui na terra, para ser crucificado, morto, ressuscitado, para termos a oportunidade de ter a salvação. A lepra que distancia o homem hoje tem um
Cristo. E estamos anunciando este mérito, este remédio, a qual que é de graça. Que você ouvindo a palavra de Deus, você é curado. Não somente a tua vida espiritual, mas a tua vida física. Aleluia. Aleluia. E hoje estamos anunciando Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. E temos a receita para você. A receita que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que é o manual, é a bússola, ao qual tem um remédio, que fala, aleluia, Jesus Cristo. Aleluia. Eu não sei como é que está a tua vida. Eu não sei como é que você se encontra. Mas eu quero dizer para você nesta manhã, Jesus é a cura. Aleluia. Jesus é o caminho. Oh, Jesus é a verdade. Jesus, ele transforma. Ele liberta. Ele salva. Te prepara, aleluia, para viver uma vida eterna com ele. O reino de Deus está sendo anunciado nesta manhã. Agora estamos aqui falando, aleluia, ao qual que um dia nós era leproso do pecado. Mas quando conhecemos a receita, o remédio que nós tomamos para a nossa vida, hoje somos curados, somos libertos, somos salvos. Temos a convicção para onde nós vamos. E queremos que você também receba. Que você tenha a convicção, aleluia, de ter Jesus como Senhor e Salvador. Estamos aqui anunciando o Evangelho de Jesus. E aquele homem que estava ali, leproso, quando ouviu a Jesus e perguntou, aleluia, Senhor, se tu quiseres, pode me curar. Ei, Jesus, ele é a cura, ele quer te salvar. Ele perguntou a pessoa certa, a pessoa que pode curar, a pessoa que pode libertar. E estamos anunciando a este Jesus. Ele tem o poder, ele tem autoridade. Aleluia. Eu não sei qual é a tua lepra, meus amados. Você pode estar até acostumado com ela, com o pecado, com a lepra da tua vida, porque você ainda não conhece o verdadeiro evangelho, o verdadeiro que transforma. Você pode até dizer, minha vida está muito boa, eu não devo a ninguém. Aleluia. Eu tenho uma família, eu tenho a minha vida, eu bebo, eu fumo, tá bom demais. Rei, Jesus te liberta. Os planos dos homens parecem ser perfeitos, parecem caminhos corretos, mas leva a morte espiritual, a morte física, a distância da presença de Deus. O inimigo tem cegado o teu entendimento para que você não venha receber Jesus como Senhor e Salvador. Diz para a tua mente que está bom demais. Você pode ser bom, você pode fazer as boas obras, mas se você não tiver Jesus no teu coração verdadeiramente, aleluia, não conhecer o evangelho da salvação, não adianta de nada. Você continua sendo leproso do pecado. Eu não quero dizer aqui que nós não temos pecado, temos sim. Mas a diferença é que nós reconhecemos, que nós aceitamos o Senhor, nós arrependemos, nós confessamos o Senhor, a qual que limpa todo o pecado. Aleluia. Somos pecadores redimidos, pecadores transformados através de Jesus, a qual nós confessamos. Só Ele pode curar, porque foi, aleluia, feito um remédio que custou caro, um remédio, aleluia, que foi derramado o seu sangue, que purifica todo pecador da lepra do pecado. A cruz, aleluia, qual eu e você pegamos Ele na cruz, aleluia, porque Ele amou de tal forma, aleluia, e nos justifica
transformação, tem mudança. Basta você querer nesta manhã. Esse remédio, esse médico, ei, é de graça. Você não precisa pagar, porque foi pago o alto preço na cruz. Jesus derramou o sangue carmesim, o sangue que cura, aleluia, a tua lepra. Aleluia. Você pode dizer assim: ei, irmã, não tem jeito pra mim não. Eu não tenho jeito não. Ei, tem jeito sim. Não tem jeito para os teus olhos. Não tem jeito, aleluia, para a forma de você fazer. Mas tem um que é todo poderoso, que tem autoridade. E está dizendo para você nesta manhã: eu sou a cura. Eu sou o libertador. Eu sou o teu remidor. Ele sofreu na cruz. Ele sofreu na cruz por mim e por você. Aleluia. Não importa, amado, aleluia, o teu pecado hoje. Mas se você verdadeiramente reconhecer Jesus, aceitar Ele como o único, suficiente e Salvador, aleluia, você recebe a certeza, a convicção que você está escrito no livro da vida. Apenas você tem que dizer: eu quero Jesus. Eu quero ser limpo. Eu quero uma mudança na minha vida. Eu quero ser transformado. Aleluia. Você pode até estar julgando por muitos testemunhos, por muitas pragas, a qual aqueles que aceitaram, que não dão um testemunho correto, que a sua vida é toda errada. Mas eu quero dizer que você não olhe para o testemunho, aleluia, do ser humano. Olhe para o testemunho de Jesus, que é perfeito, que é verdadeiro. Aquele que amou, aquele que foi crucificado. Nós somos falhos, nós somos imperfeitos, aleluia. Mas Jesus é perfeito na glória. Foi Ele que morreu na cruz. Foi Ele que foi crucificado. Mas o bom é que a notícia é: Ele foi pregado, Ele foi morto, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Para quê? Por amor a mim e a você. Ele venceu a morte de cruz, para que você possa ter a certeza da salvação. É pela morte de cruz, é pela ressurreição de Jesus, que nós temos a liberdade de dizer que Ele vai voltar. Ele está, aleluia, esperando por você. A decisão, aleluia, é enquanto você tem fôlego de vida. Esse fôlego de vida ao qual o Senhor soprou na sua vida. Ei, você não é o dono da tua vida. É aquele que soprou, que deu a oportunidade de você dormir, de você se levantar pela manhã e ver o sol brilhar, de você, aleluia, trabalhar, o qual você está trabalhando aqui nesta manhã. Ei, não é pelo teu esforço, não é porque você é bom, é pela misericórdia, é pela bondade que você está aí, vendendo as suas frutas. E aquele que está comprando é porque Deus deu a oportunidade. Todos os dias o Senhor está dando oportunidade nesta manhã. E toda sexta-feira estamos aqui anunciando, aleluia, a oportunidade está aberta. A oportunidade da graça. A oportunidade da graça da salvação. Aleluia. Só você, meus amados amigos e irmãos. Só você pode ter essa decisão. Porque um dia essa graça vai se fechar. E chegará o dia que a trombeta que está preparada a qualquer momento, a qualquer hora, a qualquer segundo. Mas só Ele tem o tempo. Só Ele tem a hora. E por isso estamos aqui, preparados, anunciando o Evangelho de Jesus. Aí o Senhor me traz agora a memória. Lá em Gênesis, a qual um homem chamado Noé, a qual estava preparado, aleluia, preparando a arca, a qual ele ouviu a voz do Senhor, dizendo: Noé, prepara a arca, faz a arca, porque eu vou mandar um dilúvio que vai inundar a terra, vai acabar com a terra, porque o pecado estava cheirando mal às narinas de Deus. E Noé começou a anunciar que ia ter um grande dilúvio.
Aleluia. Imagine só. Se nós, muitas vezes, nós aperreamos aqui. Quando dá uma chuva. Que a chuva entra na nossa casa. Que faz tudo isso. E nós preocupamos. Imagina aquela época. Um dilúvio. Aleluia. E Noé, mesmo sem entender, mas obedecendo. Aleluia. Pela fé. Ele começou a construir a arca. Começou a anunciar. E as pessoas riam. Dizia que ele estava louco. Ei, não é diferente. Nós estamos aqui dizendo para você que a arca é Jesus. Que ele vai voltar. Muitos podem estar zombando, dizendo que nós estamos loucos. Que isso é historinha. Mas estamos dizendo aqui. Estamos na arca. Estamos na arca. Estamos na arca. Só falta você. Só falta você. Só falta você. E aquelas pessoas zombaram. Mas chegou o grande dia. Aleluia. O Senhor mandou Noé entrar na arca e sua família. Aquela família a qual deu ouvido à voz do Senhor, dizendo que aconteceria o dilúvio. Aleluia. Deus está aqui nesta manhã. O Espírito Santo do Senhor está aqui neste lugar, te visitando. Aleluia. Se você está enfermo, o Senhor é aquele que pode curar. Aleluia. Aconteceu o grande dia. O dilúvio chegou. E quando, aleluia, eles perceberam que a arca estava fechada, que desceu a água do céu, a água da terra, do mar. Não tinha mais jeito, porque já foi anunciado. Aleluia. Não é diferente nesta manhã. Estamos anunciando o Evangelho de Jesus, anunciando que Ele vai voltar. Você pode até dizer que não acredita, pode até zombar, pode até rir, mas eu quero dizer para você, aleluia, nós estamos aqui preparados para a volta de Jesus. Aleluia. Estamos aqui como Noé, dizendo: Ele vem, Ele vem, Ele vem. A trombeta vai tocar. A trombeta vai tocar. E estamos dentro da arca do Evangelho de Jesus, a qual nós aceitamos, somos cobertos. A gente vai ouvir a trombeta. Aleluia. E estamos anunciando como Noé: Ei, Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Aleluia. A arca está preparada para que todo aquele que confessar, aquele que aceitar o Senhor como Salvador, aleluia. E você não precisa pagar para entrar nesta arca do Evangelho. É preciso você, aleluia, confessar a Jesus como Senhor e Salvador. Aleluia. E estamos aqui, amados, aleluia, alegremente anunciando o Evangelho de Jesus. O Evangelho que muda, que transforma. Aleluia. Não só transforma em mudança, mas nos prepara para receber Jesus no grande dia, onde a trombeta tocar. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória. Eu sei que você está aí ocupado. Eu sei que você está trabalhando. Mas essa mensagem possa entrar no teu coração e arder. Aleluia. Porque a palavra do Senhor, quando entra na nossa vida, transforma. Você não pode até não aceitar hoje, mas que este alimento da palavra verdadeira, o Evangelho, está no teu coração. Que você possa mastigar, meditar. Aleluia. E ter a certeza, aleluia, que Ele te espera. Quando, muitos anos atrás, eu estava no lugar, no deserto, uma jovem que estava no lugar sem conhecer a Jesus. Mas um dia, o lugar aqui onde eu estava era escuro, não passava ninguém. E eu estava ali, numa condição, aleluia, que Jesus me viu. Aleluia. E quando eu estava ali, passou uma multidão de crente.
Aleluia. Até me assustei. Mas a palavra que veio ao meu coração, quando aqueles irmãos iam passando, me disse: Jesus te ama. Passou muitos anos esta palavra no meu coração. Hoje tenho 49 anos. E esta palavra está plantada até hoje. Aleluia. É claro que nós somos falhos. Nós muitas vezes queremos culpar Jesus pelos nossos atos. Mas Jesus, aleluia, Ele é o grande, misericordioso Salvador. E até mesmo a gente se desvia. Aleluia, somos falhos. E desviei, passei o tempo fora. Mas eu vi que a melhor coisa é aceitar Jesus. É estar na presença. É poder estar, aleluia, preparado para a sua volta. Aleluia. Eu quero dizer para você: Jesus te ama. Jesus te ama. Aleluia. Por isso estamos aqui anunciando este amor de Jesus. Eu quero que você medite nesta manhã de sexta-feira. Aleluia. Para você pode ser até igual toda sexta-feira, mas para nós não. Toda sexta-feira é nova em nossa vida. Toda a vida, aleluia, a gente anunciamos o Evangelho de Jesus. A mudança. Então, nesta manhã, aleluia, onde você estiver, aonde você estiver, ouvindo esse serviço de som, a palavra que foi anunciada, a palavra que está sendo pregada, ei, eu não posso tomar decisão por você não. Eu não posso decidir por você não. Mas eu posso anunciar o Evangelho da verdade. O Evangelho que liberta. O Evangelho que salva. Mas a decisão é sua. Aleluia. Você tem que compreender e entender que temos a escolha. Aleluia. E você tem essa escolha. A escolha é sua. Aonde você estiver. Aleluia. Que o Espírito Santo, aleluia, abra o teu entendimento, abra o teu coração nesta manhã, aleluia, que você possa meditar que há aleluia, a oportunidade. E a oportunidade é esta nesta manhã do Evangelho de Jesus. Aleluia. E eu agradeço a oportunidade.